Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis do Básico Avançado. Nesse daqui, nós vamos estar falando nesse vídeo sobre os índices de endividamento de longo prazo. Nós já falamos em vídeos anteriores sobre características de balanço patrimonial, de demonstrativos de resultado de exercício e fluxo de caixa. Nesse daqui, nós vamos estar falando de índices que vão relacionar essas características do balanço patrimonial, conseguindo encontrar aí relações do endividamento de longo prazo com a produção da empresa, para verificar se ela está ficando muito alavancada e pode gerar um problema de solvência futuro, mesmo que não seja mostrado nos índices de liquidez de curto prazo. Para isso, nós vamos estar relacionando a capacidade da empresa de administrar suas dívidas de longo prazo. Ou seja, nós vamos observar as contas aqui de curto e longo prazo, as contas gerais, nesse caso, e associar os ativos totais, passivos totais e patrimônio líquido. Como que vai estar mantendo essa relação? Se é uma relação que tende a gerar mais valor ou menos valor. Lembrando que nós estamos analisando aí os últimos anos para ver como que isso daí está crescendo ou diminuindo, porque a empresa pode estar num processo assim que não é tão confortável, porém com o período dos últimos anos ela vem reduzindo consistentemente esse endividamento de longo prazo dela dentro da sua estrutura patrimonial e de resultados. Então isso daí não necessariamente você vai olhar só o caso do último ano, você tem que olhar e fazer uma análise de pelo menos uns 5 anos aí. Mais do que isso, pode até gerar uma análise um pouco falseada, a não ser que você observe as características econômicas do momento, porque daí sim você conseguiria ter uma análise mais abrangente para ver como que a empresa se comporta em momentos econômicos distintos. Porque quando a gente passa aí de 4, 5 anos dentro do Brasil, você já observa uma característica econômica que pode ser alterada de um governo para outro. Nesse sentido, nós temos que essa análise nós vamos comparar muitas das vezes ativos totais com passivos totais e passivos totais com o patrimônio líquido, deixado aí pela empresa. Então, nesse sentido, nós vamos estar comparando sempre com os passivos, com as despesas da empresa. Para isso, nós vamos ter os principais índices, que é endividamento total, dívida sobre capital próprio, multiplicador de patrimônio líquido, está muito relacionado com dívida sobre capital próprio, endividamento de EBITDA. Observem bem que aqui nos primeiros casos, nós estamos relacionando patrimônio com patrimônio líquido, ou balanço patrimonial com balanço patrimonial. E aqui a gente já começa a analisar uma produção sobre o endividamento dela, que vão ser os empréstimos de curto mais empréstimos de longo prazo. Aqui a mesma coisa, índice de cobertura de juros e cobertura de caixa, que vai ser bem semelhante ao índice de cobertura de juros. Um vai ser com EBIT e outro com EBITDA. Olhando que aqui é o endividamento total e aqui são os juros que as empresas estão passando, que é o quanto que isso aí compromete da produção dela. Índice de endividamento geral ou total, você vai pegar o ativo total da empresa e dividir pelo passivo total. Ou seja, o índice de endividamento total, você vai ver quanto que você tem de dívida em relação a tudo que você tem dentro da empresa. Isso aqui é interessante, porque se isso aqui der maior do que 1, significa que a empresa está entrando num processo de insolvência. Ela não está tendo, se a empresa vendesse tudo que ela tem hoje, ela não conseguiria pagar todas as dívidas que ela possui. Isso daí é um problema muito sério, Então, se esse índice for maior do que 0,75, ou seja, você está falando que o passivo ele é maior do que 75% do ativo, de forma geral, a empresa começa a apresentar risco muito alto. Se for maior do que 1, dizemos que a empresa tem insolvência contábil, Ou seja, ela vai, nesse caso, ter patrimônio líquido negativo. Isso daí já é um caso de muito estresse dentro da empresa, se você pensar na característica geral da empresa. A regra, quanto mais elevado, maior a quantidade de capital de terceiros usado para gerar lucro. Logo, é interessante ser menor do que 0,5. Então é melhor que isso daqui seja cada vez menor, a necessidade de capital de terceiro. Capital de terceiro que eu estou falando aqui no sentido são de forma abrangente. Seria impostos a pagar para o governo, fornecedores, menos dívidas com fornecedores, menos empréstimos, todas essas
características, não somente de empréstimos com empresas de financiamento. Índice de dívida sobre patrimônio líquido, né? Isso daqui também é outra característica muito interessante. Mede o quanto a empresa deve em relação ao que ela gera. Nesse sentido, você tem que o patrimônio líquido, né, vai ser tudo que a empresa tem. Se ela liquidasse tudo dela hoje e pagasse todas as suas contas, ela resultaria o patrimônio líquido. Ou seja, quanto de dívida que está sendo necessário para aquele patrimônio líquido que está gerando. Seria a mesma ideia assim, o quanto de dívida que eu fiz para gerar o meu salário. Isso daí seria essa análise que a gente está fazendo, né? Então, se a gente for observar nesse caso, se o índice for maior do que 1, por exemplo, 1,5, significa que a empresa necessita de fazer mais dívidas do que ela gera de valor. Ou seja, se eu tiver, nesse caso daí, um passivo total, por exemplo, de 2 bilhões na empresa e um patrimônio líquido de 1 bilhão, isso significa que para gerar até aquele momento 1 bilhão de patrimônio líquido, ou seja, de riqueza da empresa, eu tive que me endividar com 2 bilhões. Então significa que eu me endividei muito, né? Mas isso aí, nós não estamos considerando que não tem como pagar, porque o patrimônio líquido é positivo, então se vender todos os ativos, a gente considera ainda aquele 1 bilhão. Mas sempre é interessante que a empresa consiga gerar mais patrimônio líquido com menos passivos, né? Então é interessante a gente estar observando isso. Em média, se a gente for observar aí, segundo a SAF, no livro dele de administração financeira, a gente observa que as empresas brasileiras ficam próximas de 0,5 na média aí. Então seria um resultado mediano desse daí. Isso daí estaria falando o quê? Que o patrimônio líquido normalmente vai ser 2 vezes o tamanho do passivo líquido, do passivo total. Ou seja, isso daí vai estar uma relação que você já tem uma ideia de quanto que isso daí pode acontecer dentro das empresas. Se as empresas estiverem nisso daí, você já pode estar considerando que ela tem uma qualidade relativamente boa, né? Que ela precisa de poucos passivos, metade do patrimônio líquido para gerar aquela riqueza total. Isso daí pode ser alavancado, né? Porque a empresa pode estar investindo em uma estrutura de capital aí, por exemplo, uma outra empresa, e isso daí pode alavancar momentaneamente, aumentando esse valor aqui, mas só que você tem que ter a ideia de que isso aí vai trazer um retorno que ela consegue pagar e vai voltar para esse patamar lá de aproximadamente 0,5. Multiplicador de patrimônio líquido, né, que vai ser muito semelhante a esse multiplicador anterior, vai falar o quanto que a empresa está alavancada também, né? Aqui no caso a gente pega o ativo total e divide pelo patrimônio líquido. Inicialmente a gente tem uma ideia muito assim, poxa, por que o ativo total dividido pelo patrimônio líquido pode me dar essa alavancagem? O ativo total não é o que eu tenho e patrimônio líquido não é o que sobra. Por que isso me fala de alavancagem, né? Observa bem, se o patrimônio líquido for exatamente igual ao ativo total, significa que eu não tenho passivo, né? Porque o patrimônio líquido é o que resulta do ativo menos o passivo. Então, se o passivo é 0, o ativo é igual ao patrimônio líquido. Ou seja, isso aqui vai ser 1. Agora, normalmente, o passivo nunca é 0, né? A empresa sempre tem uma dívidazinha ali no passivo total dela. Então, se ela tem essa dívida, significa que esse patrimônio líquido sempre vai ser menor. Então, quanto menor esse passivo, ou seja, quanto maior o multiplicador de PL, porque quando a gente diminui a parte de baixo, a gente aumenta o multiplicador de PL, né, inversamente proporcional, e daí você consegue ver que a empresa começa a se alavancar. Isso daqui, se a gente observar que está se alavancando de acordo com o passivo aumentando, então tem uma relação com o caso anterior nosso, né, que vai falar sobre passivo total sobre patrimônio líquido. Então a gente chega nessa mesma condição, né? Então nesse caso, se você observar, o patrimônio líquido é igual o ativo total é igual ao patrimônio líquido mais passivo total. Logo, dividindo esse por esse fica 1, esse por esse fica passivo total sobre patrimônio líquido, que é exatamente o índice de dívida, né, sobre patrimônio líquido. Bacana, né? A mesma coisa. Ou seja, esses dois índices falam a mesma coisa, eles estão muito relacionados. E quanto maior isso aqui, pode trazer um maior risco para a empresa. Daí tem que ver como que está melhorando
os resultados operacionais da empresa, porque isso aqui tem que ser você tem que aumentar a alavancagem, mas gerando mais receita para a empresa. Você não pode aumentar essa alavancagem trazendo menos receita, ou então gerando somente uma alavancagem que pode estar sendo feita aí, por exemplo, porque não está tendo investimento, pagando os fornecedores e se alavancando em fornecedores. Chega um momento, igual na crise agora, que empresas dessa característica aqui pode gerar um prejuízo muito grande. Isso daí não quer dizer que ela vai gerar. Ela pode gerar um lucro também muito grande. Ela alavancou. Essa alavancagem pode ser tanto para caída quanto para subida. O endividamento sobre EBITDA, né? Esse aqui é o primeiro que a gente vai relacionar uma característica, né, do balanço patrimonial com os resultados, né, do DRE, que é do demonstrativo de resultados de exercício. Nesse sentido, a gente vai pegar toda a dívida que a empresa tem, dívida de curto prazo e dívida de longo prazo, que vai estar relacionada com os empréstimos, né, de curto prazo, que vai ser os empréstimos que estão no passivo circulante e empréstimos que estão no passivo não circulante, e dividir pelo EBITDA, que é aquele lucro, né, que nós encontramos nas demonstrações de resultado de exercício, que é o lucro antes de despesas financeiras e tributos, mais a depreciação e amortização. Nesse sentido, nós vamos encontrar o endividamento sobre EBITDA. Tem pessoas que gostam de colocar aqui menos o caixa, porque o caixa seria um dinheiro que pode pagar essas dívidas, mas o caixa também pode ser um dinheiro que não utiliza para pagar a dívida, ele está para fazer um investimento, igual, por exemplo, nós temos a Klabin agora, que ela tem muito dinheiro em caixa, mas ela está querendo esse dinheiro em caixa porque ela tem que financiar a construção do Puma 2, né, que é a segunda etapa aí num projeto de um tipo de tratamento especial para papéis aí, né, que é Kraftline com branqueamento, um negócio assim. Daí então, se você for observar, esse caixa eu não coloquei aqui por causa disso, porque ele pode já ter uma destinação futura que não seja para dívida. Então o que vai pagar essa dívida, teoricamente, seria o EBITDA, que depois do EBITDA vai vir as despesas financeiras e tudo mais. Nesse sentido, isso daqui também fala para a gente, dá uma ideia de que quanto tempo que pegando o EBITDA dele todo, o lucro operacional, pagaria a dívida total da empresa. Precisaria de quantos anos para pagar, né, se você estiver fazendo isso aí anual. Daí então, né, o resumo desse índice aí para diferentes classes da classificação SP para empresas de manufatura. Para empresas de manufatura, né, o índice é considerado AAA quando está em 0,4. Esse resultado aqui dá 0,4. Ou seja, significa que o EBITDA ele é maior do que 2 vezes a dívida total da empresa. Ele é AA, né, que é uma classificação, seria como se assim, aqui é uma empresa 10, aqui é uma empresa que está ali no 9, por aí assim, 0,9, está quase igual o EBITDA por ela, e daí vai decrescendo, né, aonde o EBITDA no tipo B seria uma nota tipo quase 4 da empresa, seria uma nota bem ruim, né, que daria ali próximo de 3. Normalmente eu aceito sim, no consenso geral. Quando está próximo de 2, já é um estado de risco, que a empresa levaria, se pagasse toda a dívida dela, levaria 2 anos, gastando todo o EBITDA para pagar essa dívida. Se for acima de 3, é quase que inaceitável. Ela teria que gastar 3 anos descontando toda a dívida dela para pagar todo o EBITDA dela para pagar as dívidas totais dela. Então isso daí já chegaria numa estrutura de capital com maior risco. Daí, considerando os casos anteriores, né, das estruturas gerais, a gente tem que ver como que isso aí está sendo balanceado no curto e no longo prazo. Aqui a gente está analisando no longo prazo. Daí, então, né, valores abaixo de 1 são considerados muito fortes e acima de 5 muito fracos, o que leva a que eleva muito o risco da empresa. Por exemplo, empresas que têm um capital próximo de 3 e 5, vocês podem observar que nessa época de crise, muito possivelmente ela caiu muito na época de pandemia. E empresas com estrutura de capital ali próximo de 0,4, 0,9, as empresas se mantiveram com uma queda muito pequena ou retornaram, aí por exemplo, empresas igual Magazine Luiza, VEG, retornaram a crescer rapidamente, porque a empresa tem um capital muito bom, ela já dava para manter durante a crise, né, não tem endividamento grande em relação ao que ela produz, e
ela ainda conseguiu passar por essa crise produzindo e dando soluções inovadoras, né? Daí, nesse sentido, você consegue ver características que levam essa empresa a cair pouco, porque ela tem pouco risco e continua subindo muito. Mas quer dizer que ela vai aumentar mais do que todas as outras empresas? Não. Pode ter empresas com endividamento sobre EBITDA muito alto que elas sobem drasticamente durante esse ano e pode até passar a Magazine Luiza e a WEG. Porém, isso daqui vai dar uma ideia de estabilidade e conservadorismo para a empresa. Você sabe que aquela empresa ela está melhorando, ela está consistente em cima do endividamento dela. Logo, ela vai cair menos e tende a sempre manter uma perspectiva de crescimento. Índice de cobertura de juros, né, vai ser um médio equilíbrio entre as despesas que a empresa produz e os preços a pagar pelas suas dívidas. O índice de cobertura de juros aí vai ser o EBIT sobre os juros. O próximo vai ser o EBITDA sobre os juros. Nesse sentido, né, se a gente seguir aquela mesma análise do SP lá, do SP500, a gente tem que o índice de cobertura de juros ele é AAA quando está 26, ou seja, o EBIT ele produz 26 vezes os juros que ela está pagando aí sobre os empréstimos e todas as características de empréstimos dela. Isso aqui, gente, é muito difícil encontrar nas empresas brasileiras, tá? São pouquíssimas, talvez. Eu acho que, se bobear, quase nenhuma tem essa característica aqui. É uma característica do Brasil, né? As empresas, por ela passar por muitos momentos de crise dentro do Brasil, oscilações, ser um país de terceiro mundo, então isso daí vai levar as empresas do Brasil também terem essa característica mais delicada, né? E daí, normalmente as empresas boas do Brasil elas vão estar aqui entre 11, 5,8 ali, você consegue achar algumas empresas já. Tem muitas delas que nessa característica aqui vão estar próximo do 3 e 1. Isso daí é por causa que os juros também, nós viemos de uma característica de juros muito caro nesses últimos anos, né? E agora que está reduzindo mais, chegando aí às mínimas históricas da taxa Selic e começando a reduzir também a taxa de juros de longo prazo, que ainda está relativamente elevado. Isso aqui é um resumo, né, como eu falei antes, das características de classificação do SP, né, que é a Standard & Poor's, que faz análise de empresas, né? E aqui é para empresas de manufatura, tá? Isso daí cada setor tem uma classificação geral, mas sempre vai ser isso, né? Quando está diminuindo esse índice de cobertura de juros, eles vão piorando, e quando está subindo, eles vão melhorando. Índice de cobertura de caixa é a mesma coisa do índice de cobertura de juros, né? Só que é o EBITDA sobre os juros. A cobertura de caixa, né, for maior que 3, significa que a empresa está trabalhando com conforto perante o crédito tomado. Quanto maior essas características aqui, melhor. Significa que ela produz muito mais do que os juros que ela tem. Normalmente esse índice aqui vai ser maior do que o outro índice, EBIT, sobre juros, né? Porque esse aqui tem a depreciação e amortização. Normalmente vai elevar um pouco essa característica aqui. Então, né, qualquer dúvida, gente, deixa aí nos comentários. A gente vai tentar estar respondendo para vocês à medida do possível. E bom estudo para vocês e até a próxima. Obrigado.